E diz assim: também foi a incúria, no mínimo, de Paulo Portas, à frente do Ministério da Defesa, que explica como é que foi assinado um contrato de 450 milhões com a Augusta Westland para a aquisição de uma frota de 12 helicópteros EH-101, sem um contrato paralelo de manutenção e operação dos aparelhos, dos quais agora alguns são canibalizados para pôr os outros a funcionar. Eu gostava de lhe perguntar se mantém ou se quer corrigir esta afirmação que fez. Muito obrigada pela oportunidade de corrigir. Nessa altura não tinha dados ainda, que posteriormente recolhi, que quanto à factualidade é um facto. Esta Comissão tem estado a tratar disso, de todas as insuficiências e as deficiências, mas isso de facto não pertence ao tempo do Dr. Paulo Portas. Isso foi-me dito na altura por uma fonte militar, mas mais tarde eu vim a apurar que de facto não era uma responsabilidade do Ministro Paulo Portas. Muito obrigada. De facto, a responsabilidade neste caso é do Ministro Rui Pena. E este post, digamos assim, terminava com uma expressão que dizia: agora a resposta está aí, nos aviões parados e avariados. Mas avariadas não estarão provavelmente as continhas bancárias de alguns senhores envolvidos no negócio. Estes senhores, suponho eu, são da Augusta Westland, mas já não é o Dr. Paulo Portas, é o Dr. Rui Pena, é a continha bancária dele. É com certeza necessário apurar, mas eu estava, possivelmente, nessa altura já estava a interessar-me pelo caso dos submarinos. E naturalmente que, isso certamente explica, porque eu fiz também a associação ao Dr. Paulo Portas, e a referência às continhas, certamente tem a ver com outras aquisições que foram feitas no tempo em que o Dr. Paulo Portas foi Ministro da Defesa, e é que espero termos a oportunidade também de discutir. Por exemplo, foi aqui afirmado que o Dr. Paulo Portas contratou a ESCOM, é completamente mentira. Foi aqui afirmado que o Dr. Paulo Portas, enquanto Ministério da Defesa, lhes pagou 30 milhões de euros. É completamente mentira. E mais, voltou a ser afirmado aquilo que já tinha sido, aliás, dito pela doutora Ana Gomes em 2008, mas voltou aqui a dizer que fonte militar lhe tinha dito que mal Paulo Portas se meteu a negociar o contrato, fez entrar a ESCOM ao barulho e, naturalmente, mais gente, e o contrato passou a custar mais ao Estado para pagar luvas de partidos. Ora bem, há uma coisa que nós sabemos, é que a ESCOM entrou em 98 e o Dr. Paulo Portas entrou em 2002. Portanto, o Dr. Paulo Portas não fez a ESCOM entrar em contrato nenhum. Portanto, das duas uma, ou isto é tudo completamente mentira, ou se esta parte que alguém fez entrar a ESCOM para receber luvas para partidos, esse alguém, se é alguém do Governo, é alguém do PS, e portanto a senhora só pode ir procurar as luvas ao seu partido, porque elas só podem estar lá. Ou isto é completamente falso, eu até acredito que seja. Até acredito que seja falso, não estou de maneira nenhuma a dizer uma coisa, porque eu não tenho nenhuma prova de que seja falso ou verdadeiro. Mas se esta parte, uma parte é falsa, se esta parte for verdadeira, se não for mentira, então as luvas estão no PS. E não deixa de ser curioso que a senhora lá não as procure. Bom, e em segundo lugar, segunda técnica, que são as omissões convenientes. Nós pegamos aqui numa coisa que será o diário de um cônsul que saiu na imprensa, eu não tenho conhecimento se é verdadeiro ou falso, só sei que saiu na imprensa na Visão. Também, com franqueza, merece-me pouca credibilidade, porque este cônsul foi condenado, tanto quanto sei, por ser corrupto. Portanto, o que ele diz merece muito pouca credibilidade. Mas, em todo caso, sempre se diz. Ele fala no Dr. Paulo Portas. Isto é muito suspeito. E fala também no Dr. Durão Barroso. É muito suspeito. Eu acho graça é que neste diário também se diz, 18/8/1999, telefonema do Sr. Haun, que já foi aqui falado, por causa das propostas de contrapartidas e do meu encontro com o Sr. Dr. Veiga Simão, anterior Ministro da Defesa. É curioso, não é? Quando os mencionados são do CDS ou do PSD, fala-se muito neles. Quando são do PS, nunca se fala e mete-se assim por baixo dos papéis e faz-se conta que não se passa nada. Eu acho que isto não tem credibilidade nenhuma. O Dr. Veiga Simão já não está cá para se defender, eu não estou a acusá-lo de nada. Acho que isto não tem um pingo de credibilidade. Técnica, que é 2 pesos e 2 medidas, que foi o Dr. Paulo Portas. As cláusulas de indemnização por incumprimento, sobretudo por incumprimento nas contrapartidas, são inaceitáveis. Já chegamos à conclusão que elas, na realidade, foram negociadas por responsáveis do PS, que até assinaram com os concorrentes termos de contrapartidas e mais, até assinaram listas de contrapartidas. E, bom, agora foi preciso corrigir. Como, aliás, o recurso a tribunais arbitrais, foi preciso corrigir. A culpa é do Dr. Paulo Portas porque ele não corrigiu. Ou seja, em relação aos autores daquilo que está mal,
a senhora eurodeputada, são seus camaradas, dá-lhes pancadas nas costas, candidatam-se juntos ao Parlamento Europeu, enfim, é uma festa. Em relação ao Dr. Paulo Portas, é um culpado, é um malvado porque não corrigiu o que eles tinham feito, tinha a obrigação de ter corrigido. Em relação, por exemplo, àquilo que são a promiscuidade ululante entre grupos GES, ESCOM, consultora do concorrente alemão, e BES, financiador do Estado. Financiador do Estado, aliás, escolhido em concurso. Mas, em todo caso, promiscuidade ululante. Bom, já quando estavam os principais bancos e o Estado juntos numa sociedade veícula para fazer uma locação, um leasing, e, aliás, com taxas de juros bastante superiores às que foram conhecidas, isso já não é promiscuidade ululante entre o Governo e o setor financeiro e os bancos. Aí já não há promiscuidade nenhuma. E outras coisas mais recentes que se passaram. Eu posso me lembrar, assim, citando de cor, por exemplo, uma PPP para a construção da autoestrada da Beira Alta e da Beira Litoral. PPP, Estado e a Ascendi. A Ascendi é, também ela, do BES e do Grupo Motengil. Quem é que vai financiar esta PPP? É o Banco Espírito Santo. Pergunto eu, já não há promiscuidade ululante? Com o engenheiro Sócrates já não há promiscuidade ululante. O banco é o mesmo, a lógica é a mesma, mas num lado há promiscuidade ululante e no outro não há promiscuidade nenhuma, nem há necessidade nenhuma de investigar. É uma técnica que eu diria que é da insinuação, que é, entrou dinheiro nas contas do CDS, com um donativo, aliás, com um recibo que ficou famoso, e ficou famoso por razões que me parecem óbvias e que certamente nenhum de nós defenderá. Eu dei-me ao cuidado de ir ver as contas do PS na rubrica Depósitos Bancários e Caixa, que foi onde apareceram estes donativos, e vi que em 2004 no PS diz lá 183.620 euros. Em 2005 diz 1.084.730.000 euros. E em 2006 diz 3.052.655 euros. Eu acho que isto não quer dizer rigorosamente nada. Acho que há uma explicação perfeitamente legítima e acho que as entidades de contas servem para isso e fiscalizaram com certeza. Mas se eu aplicasse às contas do seu partido as contas, a lógica que a senhora deputada aplica às contas do meu, dizia imediatamente: isto significa que em 2004 o PS não estava no Governo e quando passou a estar no Governo, 2 anos depois, tinha 16 vezes mais de depósitos bancários e caixa, e depois só poder concluir, foi a ESCOM de certezinha.